Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. A oftalmologia como um todo tem evoluído de forma muito rápida. Novas formas de diagnóstico, acompanhamento e modalidades terapêuticas que visam, ao final, um melhor cuidado ao paciente. E o tratamento da retinopatia diabética não é diferente. Ela, previamente tratada apenas com laser, ela teve a sua revolução com a terapia através dos antiangiogênicos. E hoje, além das medicações tradicionais de antiangiogênicos, nós temos novas drogas no mercado, novos regimes terapêuticos, que permitem não apenas uma recuperação visual, mas alguns trabalhos já mostram também que eles podem servir como profilaxia dessa perda visual. Um assunto tão importante como esse exige pessoas extremamente capacitadas e gabaritadas para nos passar as melhores informações e de forma precisa. E por isso, temos hoje então a honra de ter aqui o professor Sérgio Pimentel, chefe do setor de retina da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Cleide Machado, assistente do setor de retina da Faculdade de Medicina da USP, para conversar um pouquinho com a gente sobre a retinopatia diabética e as modalidades de tratamento. Gostaria de dar também boa noite ao Bernardo e sejam todos bem-vindos ao programa. Doutor. Um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É um grande prazer. Obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né? Toda semana a gente está, mas hoje é muito especial realmente. Estamos do lado de duas pessoas que eu admiro muito, o professor Sérgio, a professora Cleide, obrigado pela presença. E vamos discutir bastante sobre diabetes para realmente agregar aí para os nossos ouvintes muito conhecimento. Bom, e a nossa primeira pergunta já vai para a doutora Cleide. A gente sabe que o diabetes ele pode causar a baixa visual, tanto pelas complicações neovasculares da doença, mas também o edema diabético, que é a principal causa de baixa visual nesses pacientes. Com relação ao edema macular diabético, doutora Cleide, como que a gente pode dar o diagnóstico? Quais são os achados que vão sugerir que o edema é macular diabético e alguns fatores prognósticos que a gente tem através do exame, que esse é o exame mais utilizado atualmente, né? Bom, quando a gente recebe um paciente com retinopatia diabética, especialmente se ele tem edema e se existe já uma proposta de tratar, a primeira coisa é examinar para classificar a retinopatia. Então, para isso, a gente tem que fazer um bom exame clínico, mas as classificações são baseadas em fotos, retinografia. Então, a classificação padrão do ETDRS envolve aquelas 7 fotos do polo posterior e média periferia. Mas hoje a gente dispõe do wide field, e que é um recurso que modificou bastante coisa em relação à classificação aqui no caso. Então, assim, só para ter uma ideia, quando a gente compara a classificação através de uma foto wide field em relação aos 7 campos, 10% dos pacientes vão aumentar em pelo menos 2 steps do DRSS a sua classificação. Então, mostrando a importância da avaliação da periferia. Além disso, pacientes que têm lesões predominantemente periféricas vão ter um risco de 4,7 vezes maior de evoluir para fases proliferativas. Então, mostrando a importância da gente buscar uma foto wide field para classificar. Depois, em relação então, ao edema de mácula, o interessante, é muito bom ter uma anjo. A angiofluorescensografia é um exame invasivo, hoje tem sido cada vez menos usado, mas principalmente na avaliação inicial é extremamente importante. Eu confesso que nem sempre eu consigo ter, por causa do fato dela ser invasiva, mas assim, é a melhor maneira da gente avaliar a perfusão, tanto no polo posterior como na periferia. No polo posterior a gente tem até o ACTA, que permite inclusive avaliar por plexos, mas às vezes o ACTA num edema de mácula, ele não permite uma boa estratificação das camadas. Então, aí sobra a anjo. E na periferia é o único exame que permite avaliar a perfusão. E aí, pacientes com baixa perfusão, com muitas áreas de exclusão, também têm um risco muito maior de progredir para fases proliferativas. Então, a importância da angiofluorescensografia, e particularmente se o paciente já está em tratamento e não está evoluindo bem, aí sim repetir para ver como é que está essa perfusão. Mas o exame mais importante, e aquele que a gente vai usar com mais frequência, é o ACT. Então, assim, vale lembrar que o parâmetro do ACT, que é usado em todos os protocolos, esses que guiam o nosso tratamento do dia a dia, esses estudos pivotais, o parâmetro é a espessura macular. Todo o restante é baseado apenas em pequenas séries de estudos e que então tem um valor muito menor. Mas essa espessura, embora seja ele o parâmetro usado para todos os estudos, ele tem uma correlação com a acuidade visual que é só relativa. E a gente vê casos de resposta paradoxal, quer dizer, você trata, a espessura diminui e apesar disso
a visão abaixa. Por quê? Nesse caso, a maioria das vezes é porque você tem uma lesão de fotorreceptores. Então, mas para explicar essa baixa correlação entre a acuidade visual e a espessura macular, então foram feitos vários estudos avaliando a estrutura, a arquitetura do OCT. E então, no decorrer desses últimos anos, muita literatura se dedicou a isso, e existe aí uma revisão que foi publicada até na Acta Oftalmológica de 2020, que classificou os biomarcadores, aqueles que já nos dizem que esse paciente vai ser um respondedor lento, um mau respondedor. Então, entre os fatores os biomarcadores de pior resposta, a gente tem a presença de DRIL, focos hiperrefletivos, descolamento seroso macular, a descontinuidade, esse é um dos mais importantes, né, descontinuidade da zona elipsoide, interdigitação e membrana limitante externa, e uma membrana epirretiniana. E no OCTA, a gente tem as alterações dos plexos, né? Lembrando que o OCTA é o exame mais precoce em mostrar alteração, a gente já vê alguma perda de densidade e de zona vascular em pacientes completamente assintomáticos. Mas no OCTA, os biomarcadores de pior resposta seriam, no plexo profundo, um aumento da zona vascular, uma redução na densidade dos vasos, presença de microaneurismas. No plexo superficial seria uma redução na densidade da vascularização. E cabe lembrar também, não está nessa revisão, mas a presença de espaços cistoides é um dos fatores de pior prognóstico, dos mais comuns. E o OCT, então, além de biomarcadores de pior ou melhor prognóstico, ele ainda permite avaliar, também não com muita certeza, mas em que fase está o edema, né? A gente sabe que o edema macular começa mediado por VEGF, mas depois de uma certa fase, existe a mediação por mediadores inflamatórios, citocinas, e eles causam quebra de barreira, ativação de micróglia, apoptose de células de Miller. Isso no OCT a gente vê como focos hiperrefletivos, DRIL, possivelmente DRIL e descolamento seroso. Então, esses são biomarcadores que podem orientar uma resposta melhor para um corticoide, por exemplo, porque são biomarcadores de inflamação. Então, assim, lembrando, reforçando que esses biomarcadores, eles são descritos em pequena série de casos, mas eles podem ajudar a personalizar o tratamento, as propostas de tratamento que a gente faz, né? Só complementando aqui o que a professora Cleide falou e, na verdade, traduzindo para os nossos ouvintes que não têm muita familiaridade com o OCT, o DRIL são as desorganizações das camadas internas da retina, né? Então, só porque a gente tem, às vezes, R1 e R2 que não sabe, só para clarear um pouquinho. Mas foi perfeita a explanação. Agora eu queria direcionar para o professor Sérgio uma pergunta de um tema que eu sei que ele gosta, que são os estudos clínicos. Então, assim, eu queria entrar nas medicações, assim, o que a gente tem disponível para tratamento do edema macular diabético hoje em dia? E quais, assim, os principais estudos que guiaram essa escolha por essas medicações? Tá, temos vários estudos, eu vou falar um montão aqui. Então, eu acho que a gente tem que pagar um tributo ao DRCR-NET. O DRCR-NET foi criado pelo National Eye Institute em 2002. Durante esse tempo todo que o DRCR-NET publicou, foram quase mais de 100 publicações até hoje, né? Foram 95 publicações até 2019. E tudo que a gente faz, todo o tratamento que a gente tem é baseado em estudos com nível de evidência por causa do DRCR-NET. Tem mais de 160 centros relacionados ao DRCR-NET, mais de 500 médicos, equipe médica relacionados a ele. Então a gente paga esse tributo. Hoje, o DRCR-NET chama drcrretina.net, porque a partir de 2018 mudou o nome, a partir de 2019 começaram publicações além do diabetes. Antes só se publicava sobre diabetes, o DRCR-NET. Então, um estudo fundamental é o protocolo I. Ele é fundamental porque ele é antigo, tem um slidezinho dele, foi publicado em 2011. E ele comparou o que a gente tem hoje de disponível. Olha, a gente tem antiangiogênico, tem corticoide e tem laser. Então ele comparou essas 4 formas de tratamento. Em geral a gente usa, ou usava mais em 2011, o antiangiogênico associado ao laser. Então a gente tem nessas 2 curvas superiores, são os pacientes, a gente vê o tempo de evolução, só que são 2 anos, e a mudança de letras no ganho de acuidade visual dos pacientes. Os 2 grupos que tiveram maior ganho de acuidade visual foram os grupos com antiangiogênico, no caso o ranibizumab.
São 2 grupos associados ao laser precocemente, então você faz o laser nos primeiros 10 dias, ou o laser tardio, depois de 6 meses. No estudo de 5 anos, a gente percebe que é melhor fazer laser tardiamente, quando você tem menos edema. Então, você já tratou por 6 meses esse paciente, você reduziu bastante o edema, então a potência que você tem que usar de laser é menor, então os efeitos colaterais do laser é menor. Então, os pacientes que ganham mais visão, ganham mais de 2 linhas ou 3 linhas de visão, são os pacientes que usaram o laser tardiamente. Então, hoje, poucas vezes, né, Cleide, a gente usa combinação com laser. Então, o laser hoje a gente usa para... Você tratou com antiangiogênico, sobra um edema extramacular focal, você pode complementar. Ou, num caso isolado, você tem um edema focal pequeno, com edema macular pequeno, você pode eventualmente só tratar com laser focal sem usar antiangiogênico. Caso não melhore, você começa a usar antiangiogênico. Então, o uso do laser hoje é muito restrito pelo uso do antiangiogênico e do corticoide ser tão eficaz. Então, o laser em grid, que a gente chegou a usar quando a gente fazia a residência, a gente praticamente não usa mais, né? O outro grupo que, com corticoide, eles usaram a triamcinolona, é um Trivaris, o Allergan produziu esse corticoide para ser usado no estudo, tem 4 meses de duração. Você vê que nos primeiros 6 meses ele ganha a acuidade visual rapidamente como os antiangiogênicos, e depois ele perde a acuidade visual pela formação de catarata cortisônica, né? E o laser, quando usado isoladamente, a curva de baixo, são os pacientes que praticamente não ganham visão. Você estabiliza a visão do paciente, então o paciente tem 20/80 de visão, continua com 20/80, pouca reabsorção do edema, sem ganho de acuidade visual, né? Se a gente for ver os pacientes que foram tratados com triamcinolona e são pseudofásticos, esses pacientes ganham visão da mesma forma que o antiangiogênico, né? E mantém esse ganho de visão ao longo do segmento depois do primeiro ano, né? Então, em pacientes pseudofásicos, eles podem correr o risco de ter hipertensão ocular, você sobe a pressão ocular cerca de 40% desses pacientes, mas é uma alternativa quando você quiser eventualmente usar corticoide. Mais barata também. Contraindicações cardíacas também, eventos, né? Exatamente. E grávidas. Então, são contraindicações dos antiangiogênicos, você ter eventos tromboembólicos graves, infarto agudo de miocárdio ou AVC recentes é de 3 meses, 6 meses, grávidas, né? Principalmente. E aí você pode usar corticoide. Então, não só como triamcinolona, mas como um implante de dexametasona, o Zurdex, tá? Que tem talvez um efeito hipertensivo menor do que a triamcinolona. Efeito mais... E a durabilidade, o tempo também de efeito maior, né? Sim. E o interessante é que você ganha visão usando antiangiogênico nos primeiros 6 meses de tratamento. Então, os primeiros 6 meses você tem que fazer um tratamento intensivo com antiangiogênico. Então, quando você começar a tratar o paciente, você já conversa com ele, olha, os primeiros 6 meses a gente vai fazer um tratamento intensivo, o segundo semestre a gente vai diminuir a intensidade do tratamento, porque você já tem uma resposta adequada, e ao longo dos anos você vai usar antiangiogênico cada vez menos. Então, se a gente usar o protocolo I como amostra, no primeiro ano você fez 9 injeções, porque fazia parte do protocolo nos primeiros 6 meses fazer um número alto de injeções. No segundo ano esse número diminui para 3 em média, né? Depois para 2, 1, até não usar mais injeções. Então, diferentemente da DMRI, como você mantém o número de injeções anuais, no diabético você vai reduzindo isso, na medida que ele vai ganhando visão, né? E tem vários estudos que mostram que o ganho de visão nesses pacientes é importante no primeiro semestre. Então, se a gente pegar os estudos pivotais do aflibercept, a gente vai ver que mais de 90% do ganho visual ao longo de 2 anos do estudo foram feitos nos primeiros 5 meses. Isso é muito importante. Se você pegar o protocolo T, 80 a 90% do ganho visual ao longo dos 2 anos do protocolo T foi feito nos primeiros 6 meses, com os 3 antiangiogênicos, independente de qual foi usado. Então, o início de tratamento com antiangiogênico é onde você ganha a visão, tá? Isso é extremamente importante. Apesar de, aqui esse gráfico mostra isso, esse gráfico mostra o protocolo T, os 3 antiangiogênicos ao final do primeiro semestre de tratamento. Você vê que 2/3 dos pacientes tratados com bevacizumab têm edema ao final do 6º mês. Depois do 6º mês de tratamento, 1/3 com aflibercept e 40% dos pacientes com ranibizumab.
O protocolo Q bate com os resultados do protocolo I. No protocolo I também, que se usou ranibizumab, 40% dos pacientes, depois de 6 meses de tratamento, ainda tinham edema, mas como a Cleide falou, existe uma dissociação. Você pode ter edema e ganhar muita visão. Esse edema ao longo do tratamento, nos primeiros 6 meses, vai reduzindo durante o acompanhamento. Mas o ganho de visão inicial é aí. Então, nos primeiros 6 meses, a gente usa basicamente antiangiogênico. Depois a Cleide pode comentar sobre os dados do protocolo T, pra gente, qual que a gente escolhe mais entre eles. E o corticóide eu acho que não deve ser usado precocemente aqui. A gente deve usar o corticóide quando você não tem uma resposta antiangiogênica no primeiro semestre, onde o antiangiogênico faz o efeito maior. O que mostrou um outro estudo grande, o RIDE e o RISE, é que você não pode deixar de tratar o paciente precocemente. Então, um dos braços do RIDE e RISE foram pacientes que não foram tratados com antiangiogênico, começaram a ser tratados com antiangiogênico depois de 2 anos de acompanhamento. E os pacientes não ganharam a visão em relação àqueles pacientes que foram tratados inicialmente. Então, você tem que tratar precocemente esses pacientes. E já avisa os pacientes, olha, no início eu vou fazer um tratamento intensivo e esse tratamento vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Então, eu acho que basicamente é isso em relação ao antiangiogênico, em relação a laser, que a gente usa hoje pouco, em relação a corticoide, suas indicações, outras indicações do corticoide, especialmente para o dexametasona, o Zurdex, além de ser seguro para pacientes com eventos tromboembólicos graves e para grávidas, embora se você for ler, não é label, né? Não está um label você usar o Zurdex em grávidas, é interessante, mas é uma opção para se uma grávida tiver um edema macular, acho que você pode conversar com ela, não está label você usar, mas é uma alternativa. Você consegue estender o tratamento, então triazosinona age durante 2 meses, o Zurdex em média 3 vezes, às vezes até 3 vezes até você pode estender por 4 meses, então uma outra... Acaba facilitando um pouco a adesão do paciente, né, que essa história de tomar agulhada todo mês, tem muitos pacientes que têm muita resistência a isso, né, então você dá uma alternativa para ele que ele pode ficar ali 3 meses sem fazer, é bem válido nesse sentido. Eu acho que o professor mencionou o protocolo T, eu acho que vale a pena a gente parar aqui para explicar esse protocolo, para isso eu vou passar a bola para a professora Cleide, né, porque a gente tem então no Brasil aqui principalmente o bevacizumab, o ranibizumab, o aflibercept, e o protocolo T comparou esses 3 antiangiogênicos, isso é muito legal, eu acho que os resultados são muito importantes, né, professora? Antes até de falar do protocolo T, eu queria colocar uma coisa, perguntar até a opinião de vocês, do Pimentel, sobre laser. Existem vários trabalhos, o próprio protocolo I, o estudo READ, mostraram que quando a gente usa laser, claro que o ideal seria aí depois de 6 meses, existe uma tendência de a gente ter menor necessidade de injeções. Isso é uma coisa relevante no nosso meio, não é? Então, eu procuro fazer a fotocoagulação dos microaneurismas depois das primeiras injeções, 6 meses é o ideal, conforme mostrou o protocolo I. E assim, em termos de técnica, no protocolo I, a técnica era aquela do ETDRS modificado, né, que é grid barra focal, que eles faziam o grid nas áreas de espessamento e o laser focal nos microaneurismas. Eu procuro fazer só os microaneurismas, é uma opinião, quer dizer, não comprovei que isso reduz os efeitos colaterais que são esperados do laser, mas já que eu vou fazer pensando em reduzir o número de injeções, eu faço só dos microaneurismas, não sei o que o Pimentel... Cleide, aproveitar, o pessoal com certeza vai perguntar também como é que é feito esse laser focal, como é que você usa a potência, como é que você usa esses parâmetros. É importante que a espessura da retina seja pelo menos menor do que 400 micras. A gente tem que poupar, assim, pelos protocolos do ETDRS, que foi o primeiro que usou laser, ele falava em 500 micras, eu deixo até um pouquinho mais do centro da mácula, meio diâmetro de papila que dá 700 micras, e tem que usar uma intensidade muito leve. Hoje até a gente tem esses lasers melhores, usar o micropulso, mas mesmo que não esteja disponível, eu acho que o laser limiar, nesse caso, é o melhor para produzir menos dano. E, então, isso em relação ao laser. Outro comentário em relação à fala do Pimentel, que achei excelente, é que o fato da gente fazer um tratamento intenso no primeiro ano, ele tende não só a diminuir o número de injeções no futuro, isso principalmente o protocolo T mostrou, mas os pacientes a longo prazo acabam mantendo a espessura da retina.
e mesmo que eles percam visão depois que eles relaxam o tratamento. Então, os estudos de vida real, acho muito interessante os estudos de vida real, né, tem a ver com a gente. Os pacientes têm 3 a 7, vamos dizer, os europeus fazem muito, né? 3 a 7 visitas no primeiro ano com 4 letras de ganho. O protocolo T ganhou 11 letras com 8 a 9, só que depois, no segmento, eles continuam ganhando pouco, esses de vida real. E os protocolos pivotais, os estudos pivotais, alguns deles têm uma fase open label, né, principalmente o protocolo T e o I, os do DRCR-NET têm, onde o acompanhamento é mais relaxado, e eles acabam perdendo visão. No protocolo T, por exemplo, eles perderam uma linha. No protocolo I, o controle era mais rigoroso, eles nem perderam em relação aos 2 anos, que seria o fim da fase restrita, mas mantiveram a espessura retiniana. Não sei o que você acha disso, você procura também. Então, sobre o laser, eu acho que hoje o laser tem 2 indicações, eu vou ilustrar aqui com essas figuras, Cleide, olha. Edema extrafoveal, né? Você pode usar só o laser, né? Você vê que esse paciente tem um edema pequeno, né? Feito nessa área laser, e você teve uma redução boa e com ganho de visão. Então, é uma exceção esses pacientes, é uma exceção, certo? Concorda? Sim. E a segunda opção de tratamento é quando você está tratando com antiangiogênico, né? E você vai resgatar uma área que tem edema. Você não vai continuar, você não precisa continuar fazendo a injeção para tratar essa área exclusivamente quando você não tem edema macular. Então, acho que você pode fazer um laser focal nessas áreas. Então, esse paciente aqui tem essa evolução boa sem precisar fazer uso contínuo de antiangiogênico, né? Eu acabo usando, Cleide, menos laser, muito menos do que eu usava antes. Eu acho que essas são os 2 principais motivos. Eu concordo com você. Se você tem um microaneurisma vazando, você vê essa retinografia aqui e esse mapa do OCT, você tem microaneurisma vazando lá, né? Então, foi aí que a gente fez o laser, né? Quem gosta de argumentação de primeira qualidade, tem um artigo que saiu agora, eu acho que foi, não sei se janeiro, fevereiro, no AI, aquela revista inglesa, né? É um editorial, e o editorial é dividido em 2 partes. Laser focal em microaneurismas sim, laser focal em microaneurismas não. Então, a primeira parte acho que se não me engano é a Nath Lowenstein, mas outra pessoa que defendem o laser, dizendo que é uma maneira de você economizar anti-VEGF nessa situação. O paciente não tem edema, ponto de vazamento extramacular sem edema, porque se tiver edema no centro da mácula, você tem que injetar. Aí ela fala assim, olha, tem lá um microaneurisma, você trata e acabou. O paciente, se o paciente voltar, se você não tratar, de repente ele volta com edema numa fase que ou ele não tem acesso ao anti-VEGF, ou ele está doente e não pode tratar. E, por outro lado, a argumentação em favor de não usar laser é excelente também. E eles falam que, assim, se o paciente, num caso como esse, se você não trata, primeiro, ele não tem o risco de ter os efeitos colaterais do laser. E se ele passa a ter edema depois, ele provavelmente vai entrar no protocolo V, a gente vai discutir daqui a pouquinho, que é um protocolo de visão boa, e que a proposta é observar. E ainda que ele tenha um edema com baixa de visão, sim, você tem a segurança do anti-VEGF. Então é interessante como argumentação de boa qualidade ler esse editorial. Eu acho que em termos de saúde pública, às vezes acaba ajudando também o laser, né? Você tem, às vezes, uma indisponibilidade de anti-VEGF, assim, que seja todo mês para aquele paciente que precisa, então às vezes fazer um laser pode ajudar nesse sentido, sim, né? Sim, faz parte desse argumento, inclusive. E voltando àquela questão do protocolo T, professora, tá certo. Então vamos lá. Bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, o que o protocolo T mostrou? Então ele pegou os pacientes lá de 20/30 até 20/200, dividiu em 3 braços, um com aflibercept, ranibizumab, bevacizumab, era PRM, tinha uma dose inicial aí até 6 injeções ou 20/20, e depois ele fazia PRM. E o que ele concluiu é que, ao final de 2 anos, né, para os pacientes que tinham visão melhor do que 20/50, quer dizer, que tinham 20/40 ou melhor,
As 3 drogas eram equivalentes em ganho de visão, mas a espessura macular era pior no bevacizumab. Isso é muito interessante. Sempre o bevacizumab, ele cursa com um ganho menor de espessura, ou com uma redução menor de espessura. Está lá o apoio macular, mas a visão era igual. Agora, para os pacientes que tinham 20/50 ou pior, no primeiro ano, ao final do primeiro ano, o aflibercept tinha um melhor ganho de visão. E ao final do segundo ano, ele se igualou estatisticamente ao ranibizumab e os dois foram superiores ao bevacizumab. Mas, mesmo o bevacizumab sendo pior, estatisticamente, clinicamente, ele é relevante. Então, essa foi uma conclusão muito importante, porque até então, o bevacizumab continua off-label até hoje, e a gente não tinha um estudo com nível 1 de evidência para suportar o uso dessa droga tão mais barata e que em muitas situações é a única disponível. Então, essa eu acho que é a maior relevância desse estudo. E aí, na esteira desse resultado do bevacizumab, o DSR-NET, o DSR Retina-NET, está realizando um trabalho que eu acho muito interessante. Eles observaram que nesse protocolo T, quase metade dos pacientes secavam todo o edema em 2 anos, com bevacizumab. E 2/3 ganhava mais de 10 letras em 2 anos. Então, quer dizer, ele funciona. Então, eles pegaram um braço de pacientes com edema de mácula e estão tratando o trabalho deve acabar esse ano, tratando só com aflibercept, no mesmo modelo do protocolo T, PRN, e o outro braço, eles fazem 3 injeções de bevacizumab, e aí observam 0, 1 e 2 meses. Observam no 3º, 4º e 5º mês. Se o paciente ainda não atingiu uma visão melhor do que 20/50, eles fazem o switch para aflibercept. Se ele está com visão de melhor do que 20/50, ele continua no bevacizumab. Aí no 6º mês eles são mais rigorosos, tem que atingir visão melhor do que 20/30. Senão, ele faz o switch para o aflibercept. Então, em 2 anos eles vão ver qual a porcentagem de pacientes que consegue ficar só com bevacizumab, e se aqueles que precisaram fazer o switch perderam definitivamente alguma coisa, quer dizer, se essa demora em promover uma melhora causou um dano definitivo, acho que é extremamente relevante, principalmente em países como o nosso, serviços como o nosso SUS, que tem uma restrição de recursos muito importante. E só para clarear, desculpa, professor, que o bevacizumab que a professora Cleide está falando é o Avastin, tá? Para quem não é familiarizado com retina, e é uma medicação muito mais barata, né? Medicação que, não sei se vocês podem me corrigir se eu estiver errado, sai ali mais ou menos uns R$150, enquanto as outras saem mais de R$2.000, né? Então, em termos de saúde pública também, você ter um antiangiogênico muito mais barato e que é muito eficaz, é muito interessante, né? Então, esse protocolo T eu acho que é um dos mais importantes nesse sentido. Eu queria fazer só um comentário do protocolo T, que foi publicado em 2014, segundo ano em 2015. Depois da publicação, tem mais ou menos uns 10, 12 trabalhos pós-hoc, usando os dados do protocolo T. Então, é um protocolo extremamente importante. Trouxe muita informação. Muito interessante. E essa questão do Avastin, ele nunca ter sido feito um ensaio clínico fase 3 aí para poder virar on-label, tem muito interesse comercial por trás também, né? A indústria farmacêutica não tem interesse E a medicação, se não me engano, ela foi criada pelo mesmo laboratório que criou o ranibizumab, se não me engano, lá nos Estados Unidos. Então, não tem realmente o interesse de uma... ela nunca vai ser um label, porque para que ela seja aprovada pelas agências reguladoras, o laboratório é que tem que propor. E o laboratório é o mesmo que produz o ranibizumab, não vai propor. De qualquer forma, mesmo não sendo um label, você falou, o protocolo T foi usado, né? Então, para diabetes, você tem uma segurança para ver os dados todos do Avastin, como ele pode ser relevante. E uma curiosidade aqui, não sei se algum de vocês tem essa resposta. O Avastin é o antiangiogênico mais utilizado no mundo ou não? Assim, se fizer um survey assim... Eu acho que pelo custo deve ser, que é um custo muito inferior. Nos Estados Unidos é. Na Europa, como eles têm lá a saúde toda é pública, eles só usam droga on-label. Pelo menos eu falo da Europa. Europa rica, né? A Alemanha, a França, a Inglaterra, elas só usam, Israel também só usa droga on-label. Mas nos Estados Unidos,
como o paciente sempre paga parte do tratamento dele, mesmo que ele tenha, todos têm, né, uma cobertura, então, mas eles sempre são coparticipantes no pagamento, então existe uma tendência de usar, as estatísticas até onde eu li, elas dizem que o Avastin é mais usado. Além do Avastin, tem os biosimilares que vão aparecer cada vez mais. Então, na China é muito usado o Conbercept. O primeiro trabalho do Conbercept foi publicado na China e ele está sendo agora liberado para uso nos Estados Unidos. Ele seria um similar ao Aflibercept? Biosimilar ao Aflibercept, E tem vários outros. Na Índia existem produção de vários deles, né? Similares ao Aflibercept, ao Ranibizumab. Esses biosimilares são muito utilizados na reumatologia, né? Então, todos esses tofatinib, tem muito, né? Então, agora estão vindo também para o uso na retina os biosimilares. E o custo é pelo custo, né? O custo é menor e provavelmente a eficácia é semelhante. Então, mas assim, infelizmente, você comentou de SUS, né? Mas a gente tem uma legislação hoje no SUS que, por enquanto, só permite drogas com a aprovação da Anvisa, né? Então... Bom, a gente falou até agora de pacientes que realmente precisavam procurar o oftalmologista pacientes diabéticos que tinham uma queixa de baixa visual e precisavam no oftalmologista, que foram tratados com antiangiogênicos. Mas muitos pacientes diabéticos acabam indo no oftalmologista por um exame de rotina, acabam recebendo um OCT ou às vezes pedem, e nesse OCT acaba encontrando, então, ali sinais de edema macular. E a gente já tem trabalho, então, que nos norteia com relação ao que fazer com esse paciente. Então, doutor Sérgio, se puder falar um pouquinho do que... Então, é um outro protocolo da RCRNet chamado protocolo V. No protocolo V incluiu pacientes com visão igual ou melhor que 20/25. Então, são pacientes com visão ótima, mas com edema macular. Então, esses pacientes foram seguidos durante 2 anos e tratados de 3 formas diferentes. Ou com laser, ou com aflibercept, ou só observados. E aí se viu quantos desses pacientes perdeu uma ou mais linhas de visão nesses 2 anos de segmento. E o número, independente do tratamento, você tratar com laser, tratar com aflibercept e observar, os perdedores de uma ou mais linhas de visão foram o mesmo. Esse número varia de 15% ou 16% a 19%. É muito similar. Então, qual que é a conclusão? Se o paciente tem uma visão boa e, consequentemente, o edema macular é pequeno, você pode observar esse paciente, não é necessário que você trate com laser nem com antiangiogênico, reforce, enfatize que o tratamento clínico dele é importante, continue seguindo esse paciente de perto e provavelmente ele deve ter um bom desempenho sem perder linha de visão ao longo de 2 anos de acompanhamento. Caso ele perca a visão, você tem a opção de fazer, se for um microaneurisma único vazando, fazer laser focal ou eventualmente tratar com antiangiogênico caso esse paciente perca a visão. Mas a perda de visão desses pacientes é muito pequena, num tempo longo de acompanhamento. Então esse foi o... Eu vejo esses estudos que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque todos eles, os pacientes estão sendo constantemente acompanhados mês a mês ali, eles não perdem acompanhamento. Até no protocolo S, que a gente não vai comentar hoje, porque ele é... Mas assim, você manter o acompanhamento do paciente sempre é importante, né? Mas é interessante você falar isso, porque existe um estudo de vida real, a maioria deles é da Europa, um chamado Obtain, que usou a mesma casuística do protocolo V, e ele é de vida real. Quer dizer, os pacientes iam no seu médico, só tinha uma documentação que depois era processada. E também durante 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, eles não perderam visão, mesmo na vida real, quer dizer, não engajados num estudo, que lógico, eles têm mais controle melhor clínico, eles têm que ir lá mensalmente. Então, esses de vida real, o que mostra que realmente o paciente com edema inicial, com visão boa, ele pode ser observado. Mas é claro que tem um série de questionamentos, quer dizer, quando ele piorar, ele pode não estar disponível para tratar, ele pode estar internado, ele pode estar trabalhando, e, enfim, tem muitas críticas em relação a esse protocolo, mas eu acho que o suporte desse estudo de vida real é muito relevante, né? Sempre vai ter discussão, assim, né? É uma situação até um pouco análoga daquelas membranas quiescentes, né? Que não extravasam, você trata ou não trata, né? Não tem nada a ver com edema macular diabético, mas é uma coisa parecida. Você vai tratar ou não vai tratar o paciente com acuidade visual boa? Mas tem uma resposta, até, só interrompendo um pouquinho, tem uma resposta que o próprio grupo do DRCRNet deu a todos os questionamentos quanto a esperar e depois não conseguir manter a visão no paciente que piora, que é que eles pegaram os pacientes do grupo observação que perderam 5 linhas, que eram 5 letras ao final de 2 anos, e foram estudar quais os fatores de risco para essa perda. Saiu agora na Retina do ano passado.
E eles encontraram que, então, os pacientes com maior risco de perder e que, então, eventualmente não... E eles mesmos falam que, apesar do protocolo V dizer que eles não devem ser tratados, os pacientes que são mais velhos, têm uma retinopatia de base mais avançada, eles estudaram, eles têm mais risco de perder 5 letras em 2 anos, e eles estudaram todos os biomarcadores. Eles encontraram que eles achavam que os cistos iam ser, os espaços cistoides intraretinianos iam ser significativos, mas que a resposta foi ambígua, quer dizer, o estudo não foi projetado para isso, né? Teve uma relação com a espessura macular também, e outros biomarcadores não. Então, eles mesmos concordam que, apesar da recomendação seja de observar, que se o paciente tiver esses fatores de risco, maior retinopatia de base, mais idosos, ou qualquer outro fator de risco que a pessoa que está seguindo ache relevante, eles não veem nenhum problema em tratar mais precocemente. Né? E existe alguma recomendação, assim, esse paciente que tem, por exemplo, a acuidade visual de 20/25 ou 20/20 com edema de mácula, você optou por não tratar. Existe já definido, assim, você tem que acompanhar esse cara mensal ou dá para espaçar? Como que funciona? Assim? Eu acho que no começo, se você pegar particularmente um paciente não um protocolo de estudo, você deve seguir esse paciente mais de perto, até ver como é a evolução dele. Então, eu seguiria esse paciente mensalmente no início, para ver se ele não perde visão. Na medida que eu for percebendo que ele não perde visão, eu posso ir alongando o acompanhamento, sempre com o reforço de fazer um tratamento clínico adequado, porque é isso que vai permitir que a longo prazo ele não piore o edema macular dele. Então, acho que o bom senso é isso. No começo você vê como esse paciente vai se comportar, vê de perto, e depois você pode alongar. E o desafio é esse controle clínico, né? Os pacientes diabéticos têm uma dificuldade muito grande, assim, né? Então... Você vê que, em média, se você pegar os estudos todos, a hemoglobina glicada desses pacientes é entre 7,5 e 8. Que é boa, né? Perto do que a gente tem, perto do que a gente vê, né? Nossa, então, lá no HC pegava 14, 13, toda hora. Né? Uma outra coisa que é o comparativo de um protocolo, o dado do protocolo I, por exemplo, de vida real para segmento de diabéticos. No protocolo I, você seguiu o paciente mensalmente, são 12 visitas anuais, né? Foram 9 injeções ao longo do ano. Se você comparar, tem um estudo de meta-análise, comparando todos os estudos de vida real com edema macular diabético. Você faz 5,5 visitas ao longo do ano, em vez de 12. Você faz 3 injeções e pouquinho em vez de 9. 3,6. Então, você faz 1/3 das injeções e acompanha em menos da metade do segmento. Não dá para ter os mesmos resultados, né? A mesma eficácia. Então, é importante você ficar muito próximo de um acompanhamento adequado de um protocolo. Seja tratar estender, seja PRN, mas você tem que ter um protocolo de acompanhamento, é muito importante. Bom, e a gente sabe que para prevenir o edema macular diabético é muito importante controlar justamente os fatores de risco. Então, ali, a falta do controle glicêmico, a hipertensão arterial, são todos fatores importantes. Mas existe algum trabalho, algum protocolo que a gente possa dizer assim, ó, se eu fizer um tratamento, eu vou conseguir evitar que esse meu diabetes piore ou eu vou melhorar minha retinopatia diabética, doutora Cleide? Isso foi muito interessante. Um resultado secundário dos grandes estudos, que foi do protocolo T, protocolo I, Ride and Rise, Vivista Vivid, todos mostraram que os pacientes, enquanto estavam sendo tratados de edema macular diabético, eles melhoravam a retinopatia de base. E principalmente aqueles que estavam na fase moderada, moderadamente grave, até grave. Então, o DSR-NET planejou um estudo que foi publicado agora no ano passado, que visava justamente isso, avaliar o efeito preventivo do antiangiogênico na progressão da retinopatia diabética. Então, eles pegaram pacientes no protocolo W, teve um outro parecido, que é o Panorama. O Panorama era um estudo do laboratório, e o protocolo W era do DSR-NET, patrocinado também pela Bayer, mas pelo NIH, NI e uma série de agências públicas. E com esse protocolo W, pegava pacientes com 20/25 ou melhor, mas que tinham retinopatia pelo menos moderada, até grave. Moderada, moderadamente grave, e fizeram uma dose de ataque de aflibercept, então tinha um grupo controle, e o outro injetava o aflibercept, que é o Eylea, no momento 0, 1, 2 e 4, e depois eles faziam de cada 4 meses, 16 em 16 semanas.
E ao final de 2 anos, para ver o que acontecia, o objetivo principal era avaliar como é que tinha evoluído essa retinopatia de base. Não, o objetivo desse não, era avaliar o quanto que o aflibercept ia prevenir o edema de mácula e as complicações que levam à baixa de visão, que são a proliferação, a hemorragia e as complicações da retinopatia proliferativa. E eles encontraram que, então, ao final de 2 anos, o número de complicações que é a baixa visão diminuiu de 43% no grupo controle para 16% no grupo tratado com aflibercept. O edema de mácula diminuiu de 14 para 4, a proliferação de 30 e poucos para 13. Só que a acuidade visual foi igual ao final dos 2 anos. E o estudo Panorama era parecido, só que eles pegaram pacientes um pouquinho mais graves, que tinham 20/40 ou melhor de visão, e o objetivo principal não era avaliar a redução das complicações que abaixam a visão, mas era avaliar quantos pacientes tinham melhorado a retinopatia de base, pelo menos em 2 steps, que é a classificação que a gente usa, essa do ETDRS. E eles encontraram que e eles fizeram um protocolo um pouquinho diferente. Tinha um grupo de observação, um grupo de aflibercept 16 e 16 semanas, como o do W, e um outro de 8 em 8, e aí no segundo ano era PRN, era bem menos. E eles encontraram, então, uma redução na retinopatia de base de pelo menos 2 steps, em 80% no grupo que estava com 8 em 8, 65% no grupo de 16 em 16 semanas e 15% na observação. E o objetivo secundário era também avaliar a redução das complicações que abaixam a visão. Foi mais ou menos como o protocolo W, diminuiu a menos da metade. Também a acuidade visual foi igual no grupo observação e no grupo tratado. Então, que conclusão trazem esses 2 estudos? Que, bom, primeiro, o antiangiogênico, ele realmente reduz a retinopatia de base, diminui o número de complicações, mas por que a visão é igual? É porque se o paciente for acompanhado de 4 em 4 meses, como esse 0, e eles forem imediatamente tratados com todos os recursos que a gente tem, que é o que eles tinham lá, se tivesse edema, eles injetavam, se tivesse proliferação, eles injetavam, ele não vai perder visão. Então, é um achado, o estudo, o W, ele foi publicado a fase de 2 anos, ele ainda vai durar mais 2 anos. Então, assim, e o nosso paciente não tem 2 anos só de diabetes, ele vai ter diabetes a vida inteira. Então, o que vai acontecer no futuro? Uma parte, o protocolo W vai responder no seu prolongamento aí de mais 2 anos, mas, de qualquer forma, é muito interessante a gente ter a consciência de que o que a gente dispõe, as nossas ferramentas de tratamento, pelo menos nessa fase inicial da piora da retinopatia, elas são eficientes, né? E não melhora a perfusão, acho que foi uma das conclusões do estudo também, não foi? Não desse, não é? Assim, já desde o início, de alguma forma eles esperavam essa conclusão, porque vários outros estudos, um dos mais bonitos é um que foi publicado em 2019 no Ophthalmology, de um autor chamado Couturier. Eu acho esse estudo fantástico. Ele usa o OCT de grande angular, OCTA de grande angular, e ele não encontrou melhora, não só ele, mas muitos, não encontrou melhora na perfusão, nem periférica, nem no polo posterior, com a injeção de antiangiogênico. Então, o que o antiangiogênico faz para melhorar o edema, e mesmo a retinopatia proliferativa, como o protocolo S mostrou, é melhorar a permeabilidade, mas ele não melhora a perfusão. Então, provavelmente, ele não vai mudar a longo prazo a retinopatia diabética. Quando a gente suspender, isso é uma ilação, né? Mas quando a gente suspender a droga, provavelmente a retinopatia vai voltar, vai recidivar. E então, assim, a validade de um estudo como esse, ou de um tratamento como esse, é relativa, não é? Porque o custo, o impacto que isso tem a longo prazo, quer dizer, para a vida toda, já que a gente não vai poder suspender, provavelmente. Agora, por outro lado, é muito bom a gente saber que existe esse recurso. Então, a gente tem um paciente que perdeu um olho, numa retinopatia que foi de evolução muito rápida, e o outro olho tem uma moderadamente grave ou grave. A gente sabe que, mesmo que ele tenha 20/20, a gente pode injetar e ele vai melhorar. Quer dizer, em casos específicos, é muito importante a gente ter um recurso como esse, né? Tem sobre tratamento clínico e prevalência de problemas. Esse trabalho aqui, tá mostrando aqui no slide, é extremamente interessante.
Ele pegou 30 anos dos pacientes que estavam envolvidos ou no DCCT ou no EDIC, que são os maiores estudos de diabetes no mundo. Foi publicado em 2017 no New England Journal. O que você vê aqui são 4 gráficos dependendo da glicada do paciente. Então, imagina a comparação com um paciente que tem uma glicada em média de 7 com os pacientes que têm uma glicada de 9. O evento que está mostrando aqui em porcentagem é uma perda visual, ou por hemorragia vítrea ou por edema macular, na maior parte das vezes por edema macular, relacionado ao nível de retinopatia diabética do paciente. Então, se você vê um paciente com uma glicada de 7 e com uma hemoglobina e com uma retinopatia leve, ele tem um risco de ter edema macular depois de 10 anos de acompanhamento de 8%. Se ele tem uma glicada de 9, esse risco vai para 20%. Tá? Aqui, 20% uma moderada, uma retinopatia diabética moderada, edema macular ou perda de visão depois de 10 anos, 20%, isso dobra para 40%. E aqui numa severa de 27%, sobe para 57%. Então, esse gráfico é extremamente importante para a gente ver a relevância de um tratamento clínico, quer dizer, você diminui a glicada em 2 pontos, você reduz pela metade o risco de perda visual em 10 anos. É impressionante, né? Só é difícil conseguir o paciente aderir, né? Mas assim, e a gente já falou então de bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, mas a gente sabe também que tem novas drogas surgindo, né? Então eu queria perguntar para o professor Sérgio sobre essas novas drogas, então o brolucizumab, o faricimab, se já tem algum estudo em diabetes ou se ainda não tem nenhuma evidência que eles possam ser usados aí para edema macular diabético. Então o brolucizumab está liberado nos Estados Unidos e na União Europeia para uso no edema macular diabético. Os dados são extremamente relevantes. Você ganha mais visão, você consegue espaçar mais o uso do medicamento, ganha visão comparativamente da mesma forma que o aflibercept, né? Então, você consegue seguir melhor o paciente, injetar menos e ter ganho de visão. E, muito provavelmente, o ganho anatômico é ainda melhor, porque a concentração molar da droga, quando você injeta, ela é muito alta. Então, você tem um gradiente de concentração da droga no vítreo, e na retina você ainda não tem, quer dizer, a dispersão da droga para a retina é muito grande, tá? A quantidade da droga que você injeta é bastante. O problema são os efeitos colaterais do brolucizumab. A gente viu em pacientes com degeneração macular, né? Que tinham vasculite oclusiva, então cerca de 2%. Nesse estudo em diabetes, o risco é menor, você tem ao redor de 1%. Então, acho que é um risco... E nesses estudos eles conseguiram espaçar o brolucizumab para 4 em 4 meses? De 3 em 3. 3 em 3 meses. 3 em 3. 12 semanas e se não ia bem com 12 semanas, você diminuía para 8. Tá? Mas 12 semanas já é praticamente 50%, um pouquinho mais de 50% desses pacientes conseguiram ser espaçados e mantidos em 12 semanas. Tá? E tem o faricimab. O faricimab é liberado nos Estados Unidos para uso em edema macular diabético, mas ainda não na Europa. E os resultados ainda são maiores. Esses pacientes podem ser espaçados até, a ideia é se espaçar 16 semanas, 4 meses, né? Então, cada vez a gente vai ter drogas que vão manter a qualidade do ganho de visão do paciente com um espaçamento maior. Então, o problema que a gente tem, que esse fardo de você ver o paciente mensalmente, a gente vai conseguir diluir com drogas talvez mais potentes. O PDS é um implante, é um terceiro tipo de liberação diferente de droga. Você implanta o faricimab, o ranibizumab dentro do olho, né? E esse dispositivo vai liberando lentamente o ranibizumab. Então, a média de uso é de mais ou menos 9 meses. Tá? Ele mantém ação. E depois você pode fazer a recarga desse implante que fica suturado na esclera. Tá? Transconjuntival no consultório. Para uso clínico também ou ainda não? Ainda estão estudos. Então, assim, existem outras drogas ainda. Tem, a Bayer está testando um aflibercept de 8 miligramas, é um estudo chamado PHOTON. Também eles pretendem chegar, estão testando 12 e 16 semanas de intervalo. E todos esses na área de anti-VEGF, né? Que é o interessante, porque a única droga que a gente tinha de ação mais prolongada, até antes dessas novas, era o corticoide de liberação lenta, né? Que tem como efeito colateral catarata e aumento da pressão, e tem um mecanismo de ação um pouco diferente, é mais para os edemas mais crônicos. Agora, esses todos, o faricimab,
o ranibizumab no PDS e o brolucizumab, eles são anti-VEGF ou associados, como o faricimab, que é um ANG2 também. Então, assim, eles aumentam o tempo de ação e aparentemente eles são, pelo menos do ponto de vista anatômico, superiores. Então, isso funciona com opções, né? Quer dizer, mesmo que o perfil de segurança seja pior, tudo indica que sim, no brolucizumab, no trabalho que é o Ketrel e Kite, que eles fizeram, eles dizem que eles tiveram menos vasculite oclusiva porque ao primeiro sinal de inflamação, eles já pararam a droga. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer com o tempo, a gente vai conhecer melhor as complicações e ser capaz de evitar. Mas mesmo que resulte um perfil de segurança não tão bom, ainda assim, são opções que a gente tem, não é? Antes a gente pegava um paciente refratário totalmente ao tratamento, e o que fazia? É bem comum, né? Nos painéis a gente chega, o que você faz? Eu injeto as 2 coisas juntas, 3 coisas juntas, faço uma vitrectomia com pila de membrana, porque melhora a oxigenação, e agora não, a gente vai ter novas drogas com uma ação mais prolongada e eventualmente mais potente, pelo menos é o que do ponto de vista anatômico elas estão se mostrando cada melhores. vez menos pacientes refratários. Sem provavelmente dúvida. as opções são grandes, né? Então, provavelmente. Acho que para finalizar a gente podia comentar só sobre a questão do uso do anti-VEGF para tratamento de neovascularização de retina, né? Para os pacientes então que fazem neovascularização de retina, Hemorragia vítrea, evoluem né? para hemorragia vítrea, se há espaço para tratar eles com anti-VEGF ou se ainda é melhor o laser. O que a senhora acha, professora Cleide? O estudo que avaliou isso é um protocolo também do DRCR Retina, é o protocolo AB. Então ele pegou pacientes com hemorragia vítrea que não tinham descolamento tracional nem regmatogênico, com visão pior que 32, em um grupo eles injetaram aflibercept, no outro fizeram vitrectomia imediata com panfoto. Esse do aflibercept, eles injetaram até 4 vezes, né, 3 meses, e se a hemorragia não melhorou, aí o paciente ia para vitré. E o que eles observaram, o endpoint era a avaliação da acuidade visual em 24 semanas e em 2 anos. Curiosamente, é que a acuidade visual foi igual nos 2 grupos. Mas, assim, nos pacientes com 1/3 dos de aflibercept fizeram para vitré e 1/3 daqueles que tinham vitré precisaram de aflibercept. E se os do aflibercept é exatamente 1/3. E agora, se o paciente tinha uma visão muito ruim, aí o resultado, mesmo nas fases intermediárias, foi melhor com a cirurgia e com a vitrectomia. Então, assim, o estudo não conseguiu mostrar a superioridade, provavelmente por um desenho do estudo, a superioridade da vitrectomia, mas é uma conclusão que também é relevante, porque, assim, mesmo que a gente podendo fazer a vitrectomia, que às vezes o paciente não tiver comorbidade e tal, é melhor, o paciente recupera mais rápido a visão, você já trata a proliferação, já evita a nova hemorragia vítrea, mas existe uma possibilidade. Hoje a gente tem esse estudo mostrando que se o paciente não pode ser submetido à cirurgia, porque por motivos de saúde, ele pode receber injeções de aflibercept, desde que não tenha descolamento tracional, e que ele vai ter um prognóstico em 2 anos que é semelhante ao da vitrectomia. Tem uma subanálise desse estudo, do protocolo AB, de pacientes com visão menor que 20/800, aqueles que têm visão muito ruim na hemorragia vítrea, e daí a vitrectomia é superior ao antiangiogênico. E daí só defendendo a vitrectomia... Não, eu defendo a vitrectomia. Eu sei. Se você segue esses pacientes por 6 meses, comparando essas 2 formas, a acuidade visual é igual. Você está injetando, tudo bem, você deu um tempo longo para a hemorragia reabsorver e está tratando com antiangiogênico que trata o edema macular também, certo? Além de reduzir a vascularização. Então é um viés que tem o estudo. Mas mesmo assim, se for ver os resultados de 6 meses, olha, recorrência de hemorragia vítrea, 49%, sim. Então metade dos pacientes que foram usados, que você usou aflibercept ressangraram, comparados com 15% dos pacientes que fez vitrectomia. Neovascularização, então você vê neovaso patente ainda, quando você examina na retinografia. 30% dos pacientes com antiangiogênico e só 3% dos pacientes que você fez a vitré e tirou hialoide. Né? Então é como se abortasse o processo.
E tem um outro problema que é edema macular. Edema macular dos pacientes que você está injetando, o índice depois de 6 meses é 8%. E dos que você tratou com vitrectomia, 31%. Por isso que a visão é igual. Exatamente. Se você tratasse, complementasse o tratamento dos pacientes com vitrectomia com antiangiogênico e a causa não fosse hemorragia, mas você está tratando por causa do edema macular, você teria a qualidade visual melhor. Não, curiosamente, tem um momento até que a visão, não sei se é 12 semanas, que a visão foi 4 letras melhor no aflibercept. Quer dizer, mas isso daí É porque você não está tratando edema macular. Muito provavelmente é um viés aí, né? Mas então, é que para fazer um estudo com um protocolo adequado, você incorre nesses vieses. Para a prática clínica, como eu vejo o protocolo AB? Eu acho que é superior à vitrectomia, porque você dá um ganho de visão mais rápido com o paciente, mas você complementa o tratamento da vitrectomia injetando antiangiogênico se esse paciente tiver edema macular. Então, se você fizer um arranjo para a prática clínica desse estudo, eu acho que esse é o resultado melhor. Opera precocemente, né? E depois trata com antiangiogênico edema. Tratamento rápido e sustentado. Então, você começa no começo e Nos anos 80, teve um trabalho que é do DRVS, Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study. O que ele mostrou no comecinho dos anos 80 é que se você tratar o paciente que tem hemorragia vítrea precocemente, antes dos 6 meses, ele tem um resultado visual muito melhor do que se você tratar depois de 1 ano. Isso é antigo, né? E você já tem, então, tem essa base para você pensar. Hoje, claro que os tratamentos são muito mais eficazes com antiangiogênico, mas eu acho que a gente pode incluir essas 2 formas de tratamento. É como no protocolo S. Você pode combinar panfoto e antiangiogênico e ter o ganho dos 2. É muito legal você poder individualizar o tratamento, né? Porque às vezes o paciente tem muita comorbidade, não tem uma condição, um status legal para ir para cirurgia, de repente ele já tem algum grau de panfotocoagulação feita, e você não precisa ir direto para a vitrectomia, você pode de repente injetar. Então isso que é o aspecto legal, que até que a professora Cleide tinha falado. E ele mostrou, acho que o maior medo da gente injetar num paciente com hemorragia vítrea é se aquilo não vai desencadear uma proliferação, descolamento tracional. E a incidência de descolamento tracional foi igual. Então, assim, eles avaliaram depois de 2 anos, né? No grupo do aflibercept, quando clareou, tinha 13% de descolamento tracional. E no grupo da vitrectomia, quando foi operado, e era 12%. Então, quer dizer, a gente pode injetar, acho que o grande valor desse estudo é esse, assim como no protocolo S, que mostrou que os 2 tratamentos são eficientes, o laser e o antiangiogênico. Aqui, a Vitre e o antiangiogênico, embora a gente não vai ficar esperando 2 anos para melhorar a visão de um paciente com risco de ressangramento e dependente, né, do antiangiogênico. De repente ele perde os recursos, para de injetar e aí volta tudo. Mas é muito interessante a gente ter como um recurso adicional, né? Perfeito, gente. Acho que tivemos uma conversa bem adequada, falamos de diversos protocolos, então foi sopa de letrinha de protocolo. Um Oftcast com evidência 1, né? Nível de evidência 1 aqui hoje. Então, obrigado, doutora Cleide, obrigado, Pimentel. Eu que agradeço vocês, é um prazer e um privilégio. Parabéns pelo Oftcast, é um programa espetacular. Parabéns para vocês que criaram e que continuam aí desenvolvendo, né? Oftcast, parabéns. Os 2 já tinham participado aí no modelo online, né? Agora ter vocês aqui no presencial é muito legal. Um grande prazer. Falei que o próximo vai ser um auditório com plateia, Faustão, que se cuide ali. Vai ser um negócio... E outra, esse estudo de vocês é espetacular. Espetacular. Você tem que chamar o pessoal para visitar aqui. Vamos aos poucos chamando cada um aí para o pessoal abrilhantando aí com muito conhecimento. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Vocês que estão abrilhantando a oftalmologia com tamanha qualidade dessa programação que vocês fazem. Parabéns. Obrigado, gente. Valeu, boa noite. Obrigado. Valeu.